Bom, pessoal, olha só esse relatório. O líder supremo do Irã diz que Israel está errado ao acreditar que pode erradicar o Hezbollah do Líbano e que um eixo da resistência dos representantes de Teherã na região está acabado. Bom, até certo ponto, até determinada realidade, vamos colocar assim, sim, as forças do Irã estão derrotadas ou estão sendo derrotadas, como nós falamos há pouco. Né? O Irã, jogando muito por baixo, tem mais de 60 mil homens prontos para lutar numa guerra lá no Líbano com o Hezbollah, a não ser que o povo libanês acabe e expulse de uma vez por todas o Hezbollah de dentro do seu território. Mas nós não vimos ainda nenhuma movimentação que leve-nos a acreditar nisso. Nada. Teve a trégua lá dentro do Líbano e está por isso mesmo. A trégua continua, o Hezbollah, né, sempre que pode estar rompendo, está desrespeitando, violando a trégua de cessar-fogo com Israel. As nações fazendo declarações contra Israel em relação às ações justamente no meio dessa trégua, mas o governo libanês, junto com a coalizão, junto com a ONU, com a França e os Estados Unidos, ainda não fizeram nada para impedir que o Hezbollah se proliferasse novamente dentro do Líbano. O que nós vimos foi justamente o contrário, o Hezbollah juntando forças de todas as formas para reagrupar, recrutando mais homens e reunindo armas. A grande dificuldade hoje é como que o Hezbollah vai receber as armas do Irã, porque por mar o Irã não consegue entregar. Pelo ar, através de aviões, também não. Hoje o espaço aéreo da Síria está totalmente controlado por Israel e pelos aliados. Seria a rota, né? A rota mais utilizada pelo Irã era um voo até a Síria ou navios aportando nos portos sírios e essas armas da Síria sendo levadas para o Hezbollah dentro do Líbano. Bom, a TV estatal cita o Ayatollah Ali Khamenei dizendo durante uma reunião recente por ocasião do Dia da Mulher que o regime sionista, em sua ilusão, acredita que está se preparando através da Síria para crescer e erradicar as forças do Hezbollah, mas quem será erradicado é Israel. Khamenei também acrescenta que Israel e os Estados Unidos pensaram que a questão da resistência estava encerrada. Eles estão gravemente enganados. Enquanto isso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ismail Bagaei, disse que o Irã usará todas as oportunidades para mobilizar a comunidade regional e internacional para impedir o que ele chama de agressão israelense contra países vizinhos como Síria, Iêmen e outros. Ele também diz que o povo sírio é o único que pode decidir sobre o futuro do seu país após a queda do presidente Bashar al-Assad, um aliado de Teherã. Naturalmente, os países regionais devem auxiliar neste processo sem nenhuma interferência destrutiva ou qualquer forma de pressão e ameaças contra os atores políticos na Síria. Bagaei pede que os países regionais pressionem o Conselho de Segurança da ONU para impedir a presença de Israel em uma zona de proteção na fronteira com a Síria e diz: em última análise, todas as colinas de Golã ocupadas na Síria devem ser libertadas. Israel diz que sua presença na zona tampão é temporária e defensiva, com o objetivo de impedir que elementos hostis aproveitem o atual vácuo de poder na Síria para ameaçar Israel. Bom, gente, não é a primeira e não será a última ameaça que o Ayatollah iraniano faz a Israel. E a questão sempre é a seguinte: eles estão ameaçando, eles estão planejando e eles estão executando seus planos para destruir Israel. Israel jamais deverá dormir
imaginando que os iranianos não terão coragem ou a capacidade de atacá-los. Sim, e a coisa é muito mais embaixo do que nós imaginamos. Eu sei que tem muitos amigos aqui, pelo amor que sentem a Israel, né, pela defesa, acabam, na sua retórica, subestimando os inimigos. Ah, o Irã não é de nada, os terroristas são todos burros, eles não sabem de nada, eles não têm capacidade alguma. Gente, o Irã estava recrutando cidadãos israelenses, judeus, para trabalharem a seu favor dentro de Israel. Isso dentro de uma investigação profunda feita pelas forças de segurança de Israel. E não só em Israel. O Irã está infiltrado nos Estados Unidos, na Europa. O Irã se infiltrou nas universidades. Nós vimos no Canadá um movimento sem precedentes de mais de 80 mil estudantes. Ah, mas 80 mil não é nada. 80 mil é muita coisa, principalmente pró-terror, pró-Palestina. A grande desculpa do Irã, buscando legitimar as suas ações contra Israel, foi a Palestina. No último ano, antes do ataque de 7 de outubro, o massacre que o Hamas fez em Israel, o Hamas estava recebendo, segundo relatórios que foram descobertos nos túneis na faixa de Gaza, 7 milhões de dólares todos os meses para organizar, orquestrar, né, e realizar o ataque em Israel, além de outros valores dados ao Hamas em outros momentos. O Hezbollah recebia $1 bilhão todos os anos para atacar Israel, para se preparar para um ataque e até uma invasão. Uma invasão foi frustrada na fronteira, mais de 3 mil homens do Hezbollah, das forças Radwan, uma força de elite treinada pelo Hezbollah para invadir Israel. Naquele dia, logo após a invasão de 7 de outubro, o Hezbollah estava completamente preparado. Acabou sendo surpreendido com a presença de tropas israelenses sendo enviadas para a fronteira sul, ou para a fronteira norte de Israel, sul com o Líbano. Mas, dias depois da invasão israelense por terra ao Líbano, descobriram nos túneis todos os equipamentos, armas, toda a estrutura preparada para uma invasão às colinas de Golã, para fazer exatamente o que foi feito na faixa de Gaza: sequestrar israelenses, levar para dentro do seu território e provocar ali o maior genocídio possível contra o povo de Israel, contra cidadãos israelenses. Tudo isso, gente, orquestrado, pago e mantido pelo Irã. Bom, hoje, pode ser uma mera retórica, pode ser um grito de, olha, ainda não morremos do Ayatollah? Provavelmente seja isso, mas a ameaça está à porta. Enquanto Israel não garantir a destruição do programa nuclear iraniano, essa é uma arma que o Irã ainda não usou contra Israel. E supostamente o Irã já a teria. O Irã já teria uma ogiva nuclear. Alguns analistas dizem que ele só não desenvolveu ainda a capacidade de lançamento de tal arma, mas ele já teria esse projétil, essa ogiva, né, capaz, com capacidade nuclear. Então, o que Israel teria que fazer para evitar isso? É destruir o programa nuclear iraniano, e eu vejo amigos em Israel dizendo: não, Israel não vai fazer mais nada, a guerra já acabou, nós queremos paz. Eu reconheço que nós que estamos fora de Israel, nós não temos ideia de como é viver lá todos os dias com sirenes tocando, com a possibilidade de um ataque iminente. Isso é uma realidade vivida. Então, o cidadão israelense, vamos colocar o israelense médio, o cidadão comum, ele já não aguenta mais. A pressão dentro de Israel está ao máximo. Agora tudo isso viria a dar uma refrescada, justamente com a trégua que Israel teve com o Hezbollah, com a vitória muito próxima na faixa de Gaza, em cima do Hamas, né? Netanyahu hoje está a caminho
do Cairo, a caminho do Egito, para definitivamente um acordo de cessar-fogo, a libertação de reféns. A Síria muda o seu governo, um governo que apoiava o regime iraniano, acolhia e cedia território, espaço, instalações para que o Irã utilizasse contra Israel ao lado. Então, esse é um cenário que mostra, bom, a guerra está chegando ao fim, estamos vencendo. Ok, mas ainda existe algo que não foi utilizado e que continua sendo construído, o programa nuclear iraniano. E quando o Irã promete erradicar Israel, ele não está falando apenas das suas forças proxies no Oriente Médio. Ele se refere à sua capacidade nuclear. Muitos dizem que já foi já foi alcançada, outros que ele está muito próximo de alcançar. Inclusive, semana passada saiu um relatório dizendo que o Irã estava muito, mas muito próximo de uma arma nuclear. Então, as informações divergem, mas elas vão convergindo numa só coisa: a ameaça do programa nuclear iraniano. Na semana passada, nós tivemos a equipe de Donald Trump, ou seja, o governo Donald Trump, que vai assumir em 20 de janeiro, estudando a viabilidade de um ataque preventivo ao programa nuclear iraniano antes mesmo da sua posse em janeiro. Então, isso está acelerado. A capacidade imediata do Irã atacar Israel de dentro da Síria, ela foi eliminada, ela foi contida, enquanto os rebeldes sírios estiverem dispostos. Dentro do Líbano, bom, há uma trégua com o Hezbollah, mas essa trégua, ela nada mais serve para que o Hezbollah se reagrupe, se reorganize, para, no final da trégua, lutar com força total contra Israel. E a mesma coisa serve para Israel. Se fortalecer nesses 60 dias, um período de muito frio, onde o clima passa a ser preponderante dentro do Líbano. Mas o programa nuclear está lá, protegido pelo Ayatollah, protegido pela Guarda Revolucionária Iraniana. Bom, o líder, né, nesse dia, um dia contraditório, no Dia da Mulher, declara que Israel será erradicado. Shemuel, não é uma novidade, mas também não se dorme no ponto quando se trata do Irã, porque, afinal de contas, o Irã lançou, só esse ano, quase 1.000 projéteis diretos contra Israel. Boa tarde, Timon. Boa tarde a você que já está nos acompanhando. O Irã, ele está fazendo esse aceno, essa retórica de garantir agora a segurança da Síria, de que eles foram defensores do regime de Bashar al-Assad, que atentou contra os próprios civis sírios durante os 13 anos. A entrevista dada ao novo líder da Síria, a CNN, relata que os principais atores de um massacre civil e da total desordem que foi mantida durante esses 13 anos foi pelas forças iranianas e russas, que mantiveram o regime desgastado de Bashar al-Assad. Ou seja, a retórica iraniana de defender a Síria de uma ameaça israelense é a tentativa de uma aproximação, de manter o corredor que o Irã desenvolveu durante esses anos para armar os grupos Hezbollah e Hamas na região que faz fronteira com Israel. Então, a tentativa iraniana de se reaproximar da nova liderança síria para manter exatamente esse corredor, essa passagem, que é a que dava manutenção a esses grupos que arrastaram Israel para esse conflito. Muito provavelmente, a Síria ela não venha ceder a esses acenos iranianos, já que conta com aquilo que considera ser uma potência regional, que é a Turquia. A Turquia que, inclusive, prometeu armar a Síria se precisar confrontar contra Israel. Mas a Síria manteve, Shimon, uma mensagem ao governo de Netanyahu, né, ao governo de Benjamin Netanyahu,
de que não há uma sinalização dessas tentativas, né, de uma ofensiva síria contra Israel, mesmo Israel ocupando as colinas do Golã, já reconhecida como território israelense pelo governo americano no governo de Trump.